Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do FLcast, um podcast do Fórum da Liberdade. Eu me chamo Richard Sachs, sou empreendedor e associado do IEE e vou apresentar hoje o episódio. Estão aqui comigo Thiago Carpenedo, administrador, economista, empreendedor e também associado do IEE. O nosso convidado especial, coordenador do curso de Relações Internacionais, professor de Ciência Política do IBMEC de Minas Gerais, doutor em Teoria Política e Economia pela Universidade de Gênova, mestre em Ciência Política pela Universidade de Turim e bacharel em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Roma. Publicou vários artigos acadêmicos sobre Israel Kirzner e Bruno Leoni e sobre abstencionismo e votos brancos. É autor dos livros O Empreendedorismo de Israel Kirzner e A Ciência da Política. Estamos falando de Adriano Gianturco. Thiago, Adriano, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Elon Musk frequentemente é questionado sobre os vultosos investimentos alocados na exploração espacial por empresas como a SpaceX, em que é fundador, sob o seguinte argumento: há muitos problemas na Terra que precisam de recursos, então por que gastar eles no espaço? Sua resposta é de que realmente a grande maioria dos recursos deve ser dedicado aos problemas terrestres, cerca de 99%, mas provoca: será que não devemos investir 1% da nossa riqueza no espaço? Os liberais estão avisando sobre os riscos fiscais do possível próximo governo de esquerda, discutindo sobre as eficácias do uso de máscaras e medicamentos contra a Covid, com base em dados frágeis, e se dividindo sobre o que promover e o que criticar em iniciativas que visam a redução de preconceitos. Esses são exemplos de assuntos que merecem estudo e posicionamento, pois estão na pauta da política do dia a dia. Mas será que não estamos gastando praticamente toda a nossa energia em assuntos com potencial limitado e de nos levar a sociedades realmente livres no longo prazo? Nós estaríamos usando um termo popular sendo bitolados, preocupados mais em evitar pequenos retrocessos conjunturais do que na busca por possibilidades de avanços estruturais? A partir dessa provocação, para sermos mais ambiciosos como pensadores do futuro da liberdade e da liberdade do futuro, convidamos você para pensar sobre possibilidades de organização social e política. O que a história e a ciência política nos mostram sobre experimentos bem e mal sucedidos para aumentar a liberdade? Quais ideias podem servir de alicerce para testarmos novos modelos de organização? Com essa e outras perguntas, nós vamos responder hoje nesse episódio. Então, vamos a ele. Agradecemos aos nossos investidores, Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, os apoiadores Ouro, Atlas Network, Grupo A Mais Educação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS. Solta a vinheta. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Bom, Adriano, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como a gente vai falar um pouco de experimentos, pensamos em começar entendendo qual é o estágio atual da liberdade, olhando de uma forma macro a trajetória e a trajetória de longo prazo. A humanidade hoje, na tua visão, qual que é o período que a gente está vivendo? É um período com muita liberdade, com pouca liberdade? O que tu pensa aí sobre isso? Olha, uma ótima pergunta, é um tema sobre o qual muitos estão refletindo hoje, e a resposta neste caso é ambígua, porque, por um lado, nós vivemos numa época com mais liberdade que o passado. Quando falamos de passado, estamos generalizando, nós estamos compartimentando em épocas específicas, né? E para isso basta ver, primeiro, a história e também alguns dados empíricos medidos, por exemplo, pelo Índice de Liberdade Econômica, o Índice de Democracia, de Progresso da Humanidade, etc. Mesmo se, nos últimos anos, né, desde 2016, nós temos uma diminuição dos níveis de democracia, por exemplo, no mundo. Mas isso, em chave histórica, representa um arco temporal muito curto, né, 6 anos. Agora, se nós observarmos arcos temporais maiores, de século, que é o que imagino que você estava pensando, nós temos mais liberdade, por um lado, né? Mas depende também, assim, se você comparar, por exemplo, com a época dos totalitarismos, com a época das monarquias absolutas, mas parte dessa liberdade é a liberdade mesmo, né? Ou seja, uma menor coerção, né? Liberdade como ausência de coerção.
Por outro lado, na verdade, às vezes nós ficamos enganados, porque o que nós percebemos como liberdade, na verdade, o que a Amartya Sen, no Prêmio Nobel da Economia, chama mais de capabilities ou capacidades. O fato que nós somos mais ricos, temos mais dinheiro, mais recursos, mais tecnologia, nos permite, nos consente de fazer mais coisas, mais capacidade, de viajar mais, de ter mais dinheiro, então ser mais independentes, poder falar não para o nosso chefe, para uma empresa, poder escolher. Isso não necessariamente significa liberdade no sentido correto até. Porque, por outro lado, nós temos também, por outro lado, menos liberdade. Se você olhar, por exemplo, aos avanços que especialmente ultimamente, fez o Estado, graças inclusive à tecnologia, aí é realmente de se espantar, né? O Estado consegue hoje ter mais informações sobre os indivíduos e mais controle. Isso, obviamente, veio de forma gradual, né? Basta lembrar como, ainda na Idade Média, as pessoas se revoltavam, se rebelavam contra o censo, por exemplo. E hoje o censo é uma... Por quê? Porque era visto como uma invasão da esfera privada, da intimidade, informações pessoais. E hoje é visto como algo positivo pelas pessoas, por exemplo, né? Basta ver ainda, por exemplo, no Brasil você tem muitas pessoas que abertamente, sem vergonha nenhuma, defendem, até intelectuais, pseudo-intelectuais, ativistas, etc., influenciadores, até pessoas comuns, que defendem abertamente o modelo político e econômico chinês, por exemplo, né? Que é uma falta de liberdade e privacidade total, é um sistema totalitário. Então, é ambíguo, repito. O que me espanta muito é, por um lado, nós conquistamos mais liberdade, especialmente em comparação aos totalitarismos e às monarquias absolutas. Por outro lado, hoje, especialmente com a tecnologia, nos iludimos por um tempo que isso representasse um maior grau de liberdade para os indivíduos. Me parece que hoje está se concretizando o pesadelo oposto. Legal, Adriano. Se a gente puxar justamente, né, essa tendência histórica e olhar realmente para a liberdade no sentido mais estrito sensu, né, diferenciando das capabilities como tu trouxe, a gente considerar aí talvez os últimos mais ou menos 3 séculos, a grande evolução em termos de organização social e política que a humanidade teve foi justamente as repúblicas democráticas, né? Então a gente estabeleceu esse modelo aí dos 3 poderes, de um homem e um voto, enfim, com, né, à medida que o sufrágio universal foi sendo alcançado. E a pergunta é, hoje a gente está nesse momento que, embora historicamente, se a gente considera longos períodos, a gente parece estar no momento de maior liberdade da história, por outro lado, a gente tem alguns retrocessos pontuais, como tu trouxe, né? Especialmente com o uso da tecnologia pelo governo. Tu entendes que esse modelo das repúblicas democráticas é o modelo mais vencedor, vamos dizer assim, até o momento, na busca pelas liberdades, se a gente considerar a história como um todo? Até 2016, sim, né? Porque ao ponto que Fukuyama cunhou a expressão o fim da história aplicado ao sistema político, né? Parafraseando Marx. Porque a ideia era, os autores liberais, Locke, Tocqueville, Montesquieu, criaram este modelo de sistema político que você citou, das repúblicas democráticas, com separação dos poderes, Estado limitado, uma Constituição que limitasse o Estado, etc. E também a separação dos poderes vertical, ou seja, o que é chamado de federalismo, ou seja, descentralização, que foi aplicada mais ou menos, né, no mundo, onde mais, onde menos, mas que foi aplicada especialmente no Ocidente. Então, na verdade, este ganho de liberdade, que coincide, obviamente, também com ganho de prosperidade, de direitos, etc., é mais no Ocidente, na verdade, é mais uma exceção, mais que a norma. E, ao mesmo tempo, até os anos 90, 2000, a maioria dos autores tinha a ideia segundo a qual pensava que este era o modelo vencedor, que todo mundo ia converger para isso, estava convergendo para isso, até fora do Ocidente. E o Ocidente, obviamente, é um conceito também complexo, fluido, dinâmico, etc. Mas, assim, até fora do Ocidente, os países estavam só convergindo para isso e era só uma questão de quando. Porque com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, se revelou o fracasso de outros sistemas políticos possíveis, né? Se já não fosse claro antes. Mas, e na verdade, nos últimos anos, a partir de 2016, estamos assistindo ao que é uma diminuição do grau de democracia no mundo. Então,
estão aumentando os sistemas autoritários. Se, por um lado, você tem países que claramente são democráticos, claramente não são democráticos, a maioria dos países, na verdade, está numa grande zona cinzenta. E este grau, gradiente, está aumentando. Pensem, por exemplo, para dar casos concretos, nos casos de Venezuela, Rússia, Turquia, Tailândia, Indonésia, Primavera Árabe, que alguns anos atrás, alguns idealistas se iludiram que agora é a vez da democracia no Oriente Médio. Né? E, na verdade, foram todas revoluções, protestos, levantes populares, vamos falar assim, reprimidos, né? E fracassados. Veja, por exemplo, o caso da Síria. Até a Tunísia, que foi o caso mais de sucesso da Primavera Árabe, já hoje voltou numa tendência de mais autoritarismo. E, repito, especialmente o caso da China é emblemático por quê? Porque visto que a China está conseguindo, ou conseguiu por um tempo, conjugar um modelo político totalitário com um certo crescimento econômico, representa para alguns um modelo a seguir. Né? Muitos falam, olha a China, temos que copiar aquilo lá. Especialmente nos países pobres e países de renda média, como o caso do Brasil, é um chamado muito forte, porque as pessoas, quando não têm dinheiro, percebem, generalizando, claro, questões éticas, morais e principiológicas, ideológicas como um luxo, como algo mais. Ou seja, primeiro eles querem mais dinheiro, mais renda para preencher as necessidades básicas. Né? Então, olha a China está crescendo, a ideia é, não me importa tanto se tem problemas políticos ou não, eu estaria até disposto a abrir mão de algumas liberdades para ter mais renda. E então isso representa um grande desafio, né? Porque até a classe intelectual, por exemplo, no Brasil, defende isso abertamente. Então, a meu ver, o sistema democrático, o republicano democrático, não é o modelo vencedor para sempre, não será necessariamente isso. Eu concordo com a visão segundo a qual, se você observar a história num contexto maior, num arco temporal maior, o Estado-nação é uma exceção. Faz só praticamente 3 séculos que existe o Estado-nação. Nós tivemos entidades menores, as cidades-estados, as polis gregas, as cidades-estados na Idade Média, polis gregas, e tivemos entidades maiores, os impérios. Tanto os impérios modernos, como a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a Espanha, etc., quanto os impérios clássicos, antigos, né? O Império Romano, Egípcio, Chinês, etc. Então, na maior parte da história, a história é uma história de impérios. Né? Eu concordo com o nome da minha, uma ideia de Niall Ferguson, concordo muito com isso. E talvez estamos convergindo de novo para um cenário deste tipo, onde você terá um número maior de grandes potências internacionais, aquele mundo unipolar, com o único protagonista dos Estados Unidos, está acabando, e você vai ter algumas potências internacionais, cada uma com, no mínimo, uma esfera de influência. Então, pensando, obviamente, especialmente a China, mas não só. A Rússia, a Turquia, a Índia e outros países, e aí podem exercer um papel diferente e podemos, então, ver um menor grau de liberdade. Ô, Adriano, pegando só um gancho aqui na tua fala agora, tu falou ali desses países mais autoritários, como China, por exemplo, que cresceu muito com base numa liberdade mais econômica, né? Pegando os princípios de liberdade de mercado, tudo, e aplicando para enriquecer o país, que estava uma pobreza extrema, né? Mas nesse outro ponto, eles não dão liberdades individuais para sua população, né? Tu acredita que esse modelo de primeiro liberdade econômica e depois tentar uma liberdade individual é válido? Ou tu acha que nós temos que ter liberdade individual desde o início, mesmo que não tenha tanta liberdade econômica, né? O que tu vê sobre isso? Eu tenho dificuldade de passar para o plano prescritivo, normativo, do que deveria ser. Não é algo que me interessa muito. Eu não sei em que sentido válido. Eu diria que tem experiências históricas que experimentaram um aumento de liberdade nas duas áreas, tanto na economia quanto, de forma geral, liberdades individuais. E me refiro especialmente ao Ocidente, ao milagre europeu,
ao crescimento do Ocidente, e tem experiências históricas onde foi uma liberdade à metade, só liberdade econômica, como o caso da China, liberdade econômica sempre, entre aspas, né, limitada, mas em comparação a antes, a época de Mao Tse-tung, com certeza. Então, como a China ou mesmo o Chile, por exemplo, de direita. Então, assim, válido ou não válido, eu queria dizer assim, é o que acontece. Tem sistemas onde você não tem liberdade nenhuma, tem sistemas onde você tem uma liberdade mais plena e tem sistemas onde você tem uma liberdade amputada. É o que acontece, me parece. Eu só não sei quanto é sustentável, no longo prazo, um sistema daquele tipo, de liberdade amputada. Porque a ideia de alguns autores é a seguinte: quando um país cresce economicamente, por exemplo, uma ditadura que cresce economicamente, como o caso do Chile, de Pinochet e a China atual, as pessoas, a renda per capita cresce e depois, quando a renda per capita cresce, eles vão querer mais liberdade, mais direitos e vão pressionar o Estado para isso. Bom, não sei quanto isso é verdade, não sei quanto isso vai conseguir se concretizar, porque você tem uma assimetria de poder incrível. Não obstante, a China tem uma população de bilhões e poucos milhares de casta política que manda, mas, assim, em potência, se eles se rebelassem, poderiam degolar os caras em 2 dias, praticamente. Mas, obviamente, como a elite política é muito mais poderosa, é uma minoria organizada, e a população é uma maioria desorganizada, isso é muito difícil. Nós estamos vendo até nesses dias, por exemplo, alguns protestos, e a população tem extremas dificuldades de se rebelar a tudo isso, a este sistema. Então, a norma, me parece, a elite política ganhar. Aí você, claro, tem algumas exceções na história, onde a população consegue se rebelar, e não por acaso vira porque é a exceção, não é a norma. Viram revoluções, por exemplo. Mas, repito, é um sistema menos sustentável, claro. O sistema mais sustentável é um sistema que tem uma liberdade mais plena em todas as áreas. Adriano, se a gente considerar justamente que nós, pegando 2016, que é o ano que tu traz aí como um marco, a gente tinha uma perspectiva, né, nas repúblicas democráticas do Ocidente, de um aumento das liberdades. E agora a gente começa a repensar essa questão. Não considerando aqui, né, essas liberdades amputadas, né, quando a gente olha para esses governos, como a gente estava falando do caso da China, mas se a gente pensar num conceito mais, né, ideal de liberdades mais completas, ou de liberdades em todas as áreas. Mesmo nesse tipo de organização, né, social e política, se a gente olhar para os últimos 100 anos, mais ou menos, a gente percebe que, né, gradualmente, a gente tem um aumento expressivo da influência do Estado na vida das pessoas, né? Então, se a gente olhar para a carga tributária, essa carga tributária, especialmente depois das 2 guerras mundiais, né, de lá para cá, a gente vê que a carga tributária vem aumentando progressivamente. A gente vê também o Estado participando ou regulando decisões que teoricamente deveriam ser muito simples e das pessoas e das empresas. Então, pegar um caso meio tosco, mas que é recente, da União Europeia definir lá que todas as empresas devem produzir cabos, né, carregadores no formato USB-C. A Apple não pode lá, mas ter o formato dela de carregador, porque a União Europeia decidiu que esse é o formato certo a ser utilizado. Então, assim, mesmo nesse modelo em que a gente teria, como, né, como Fukuyama trouxe o fim da história, o modelo que seria o vencedor, a gente vê que parece haver uma tendência clara de supressão das liberdades. Esse modelo não estaria nos dando indícios, né, de que ele, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, ele está fadado a um certo fracasso em relação a gente ter liberdades mais completas? Não, com certeza. O ponto é quando, né? O prazo. Porque um sistema muito centralizado é insustentável factualmente falando. Não é um sistema sustentável a longo prazo. Isso tanto, não só em política, também em política, mas não só, até numa empresa, né? Na economia se estuda tamanho da firma. O tamanho ótimo da firma não é, uma firma, a firma maior possível, né? Inclusive, empresas, quando são muito grandes, acabam quebrando, às vezes, porque são grandes demais. É difícil de ser administradas, etc.
Então, as firmas surgem com tamanhos variados exatamente para fazer frente ao fato que o mercado em si é enorme. Então, acabam se compartimentando. E isso varia também de setor para setor, de país para país, aí tem outras variáveis exógenas, como regulação, que afeta a firma, etc. E também a mesma coisa em política. Um sistema muito grande acaba sendo insustentável. Mas o ponto qual é? Assim, qual é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte: o poder político, assim, todos os tipos de poderes, porque aqui estamos falando do poder político, mas o poder político, como os outros poderes, tendem a se centralizar, a se enraizar, a se perpetuar e a ir para cima, né? A se deslocar para o topo da pirâmide, né? A se hierarquizar. Então, o poder político, se nós tivermos um momento de mais liberdade, pelo menos no Ocidente, depois da Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, etc., é óbvio que depois o poder político gradualmente tende a se concentrar. Isso faz parte da natureza do poder político, né? E poderíamos falar de vários exemplos. Veja, por exemplo, os Estados Unidos, que são um grande experimento histórico, né? Nasceram como a primeira democracia representativa do mundo, como um Estado mais limitado, Estado mínimo, o ideal dos liberais, mas que gradualmente, de 1776 para cá, também viu o aumento do Estado em várias áreas, mesmo se relativamente menos comparado a outros países. Mas comparado a ele mesmo, de 1700, da Revolução Americana até hoje, o Estado cresceu lá também. Isso por quê? Porque isso faz parte do Estado. O Estado sempre crescerá, tenderá a crescer. O Estado mínimo é uma mera ilusão. Isso não existe, né? O poder tende a aumentar, a, a, a ampliar a esfera de atuação, a se perpetuar no tempo, a se enraizar, etc. O ponto é qual é? Que isso não é infinito, por quê? Porque não é possível, não é eficiente para a mesma lógica do poder. Então, por exemplo, o extremo, né, seria o que é chamado de governo mundial. Isso é virtualmente impossível, por quê? Porque mesmo se há uma tendência naquela direção, depois, na verdade, é eficiente a quebra do sistema. Então surgirão ineficiências inerentes ao sistema que farão com que o mesmo sistema se fragmente, né? Claro que, atenção, isso é a paridade de tecnologia. O aumento da tecnologia permite um controle maior. Então, o tamanho da firma, o tamanho do Estado, com a tecnologia crescente, aumenta, né? Então, é possível você controlar, administrar um Estado e um país maior. Adriano, então, assim, a partir disso que tu trouxe, a gente pode, digamos assim, imaginar talvez dois cenários, né? Um em que a gente, como tu falou, existe esse tamanho ótimo, em que a gente poderia estar expandindo nesse momento e a gente iria chegar em algum obstáculo, um ponto de inflexão em que a gente voltaria a encontrar esse tamanho, vamos dizer assim, ótimo do Estado. Se a gente, e aí indo um pouquinho mais para o tema central aqui, o tema que a gente pensou em entrar um pouco mais no FLCast, que é sobre possibilidade de experimentação, né? Então, se a gente buscar agora um segundo caminho, que é nós aqui como liberais e de certa forma um pouco mais falando sobre filosofia política e ativismo, vamos dizer assim, em vez de esperar esse modelo chegar na inflexão e começar a voltar, isso pode demorar aí talvez mais do que o nosso tempo de vida, o quanto faria sentido a gente conversar sobre, será que a gente não consegue encontrar um outro formato de organização? E aí, claro, isso é um pouco utópico, um pouco distante, a gente sabe que as transformações na política, elas são medidas aí em décadas, séculos, e não em poucos anos, mas se a gente, né, direcionar para essa conversa um pouco mais de possibilidades, o que a gente percebe é o seguinte, no dia a dia, como a gente estava comentando um pouco antes, né, o que as pessoas estão conversando aí, o que está aparecendo no jornal, o que os liberais estão conversando basicamente no Instituto de Formação, etc., é se, né, lembrando que a gente está conversando agora em dezembro aqui de 2022, né, para quem for ouvir esse episódio mais para frente, o Brasil ainda não é hexa nesse momento. A gente está falando até se houve, não houve fraude nas eleições, se, né, o quanto a gente está vivendo uma democracia no Brasil, né, com quais poréns. Então, esse é o tipo de assunto, né, né, se a gente, de certa forma, já perdeu o Estado de Direito, ou está perdendo ele desde quando, eu sei que fala bastante sobre esse assunto nas redes sociais. Então, esses são os assuntos do dia. Mas se a gente for pensar em o que a gente poderia discutir no sentido de um sistema um pouco mais próximo do ideal, ou que a gente poderia, de certa forma,
buscar um ativismo e discutir ideias um pouco mais ousadas, vamos dizer assim, um pouco mais, usando um termo empresarial ali, já que tu usou antes, um pouco mais disruptivo, né? Se a gente pudesse dar um próximo passo em termos de governança, seja essa governança sendo pública ou privada. Tu acha que a gente, como liberais, a gente deveria estar falando um pouco mais disso, daqueles 1% talvez do Elon Musk sobre colocar dinheiro na corrida espacial? Ou tu acha que isso é perda de tempo, a gente está deixando de olhar para o presente, para a discussão política que a gente deveria estar fazendo? Lembrando que se tu disser que a gente não deve, a gente não tem mais o que perguntar no episódio. Então, Aí, eu não sei te ajudar muito neste caso, porque, primeiro, eu não me considero nem liberal, mas sou considerado assim, então não gosto de rejeitar o rótulo, porque parece que quero negar. Então, mas assim, o que os liberais deveriam fazer? Essa é a grande pergunta que sempre surge no Brasil, né? Mas o que fazer então? Bom, na verdade me interessa muito pouco, repito. O ativismo, o que fazer e a parte prescritiva, normativa está fora do meu radar total e fico pensando nisso muito pouco mesmo. O que me interessa mais e meus estudos, minhas leituras, minhas reflexões são sobre o diagnóstico, né? A leitura e tentar entender por que a situação é como é. Mas entendo que as pessoas querem, sempre perguntam isso, acho que na verdade, o estudo de como as coisas são acaba sendo sempre em função de, assim, para mudar, né? Eu discordo totalmente dessa postura, porque essa é a postura, inclusive, marxista, né? Explícita marxista. Marx falou explicitamente, mais que entender o mundo, nos propusemos a mudar o mundo, né? E é exatamente o contrário do que eu tento fazer. Estou nem aí para mudar nada, na melhor das hipóteses, quero mudar a minha vida, e mesmo assim muito difícil, individual, mesmo assim muito difícil, quero só entender o mundo mesmo. Então, assim, pelo que eu li, existem algumas respostas sobre o que fazer, caso alguém queira fazer alguma coisa. Então, o que fazer? Existem alternativas. Primeiro, é o que estamos fazendo aqui, ou seja, ideias, né? Estudar, pesquisar, pesquisa científica, ler, divulgar ideias, palestras, conferências, esta é a nossa conversa aqui agora, escrever livros, artigos, mídia, etc. Que é a luta das ideias, a questão intelectual, que é talvez o que mais me interessa. Depois, o mesmo Rothbard, por exemplo, fala que você pode tentar se infiltrar dentro do Leviatã, tentar mudar o Estado por dentro, né? Em termos de, talvez pelo que eu entendi, é o cerne da sua pergunta, Elon Musk, experimentos diferentes, etc. É claro que é um sistema que permite mais experimentação em modelos diferentes, tentativas e erros, modelos competitivos entre eles, seria o bem-vindo, porque banalmente é o que acontece mais na área econômica, né, onde você tem várias empresas que experimentam o tempo inteiro, inovam, cada um lança seu produto e o que os consumidores gostarem dá certo e ou não. E aí você tem aquele sistema de concorrência, né, mais meritocrático, etc., que é tendencialmente deixa os melhores e deixa os melhores dentro, os piores fora. E agrada mais pessoas, a satisfação aumenta, etc. Então isso é positivo. Claro, não é perfeito, mas seria positivo. Em política, tudo isso é muito reduzido para usar um eufemismo, ou é até impossibilitado, de fato. Por quê? Porque a política não responde a essa lógica. E não tem como. Este é o ponto. Não tem muito como, né? Seria legal? Seria, mas acaba sendo um sonho, né? Não tem muito como, porque a lógica do poder político é uma lógica diferente. É uma lógica monopolista, né? É uma lógica exclusiva. É uma lógica é um jogo de soma zero, onde eu ganho, por exemplo, em termos práticos, o poder, numa eleição, por exemplo. Se eu ganhar, você perde. Ou eu ganho ou você ganha. Só um dos dois. Não tem como ganhar os dois. Agora, na economia é win-win, né? Os dois ganhamos. Eu vendo, você compra, os dois ficamos mais felizes. A política não, o jogo de soma zero. Isso é inerente à política. Isso não tem como mudar. Faz parte da sua essência. Então, não tem como alguém abrir mão do poder. Ok, eu deixo, tipo, no mercado, né? Você tem uma empresa e você não tem problema nenhum. Interno, no mesmo território, uma outra empresa. Na política, não.
ou eu mando no meu território, ou não mando. Se eu mandar e permitir que eles mandem, então não sou eu que estou mandando. Então é ele que está mandando. Então é uma lógica monopolista e exclusiva, excludente. É, 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 não é a tendência não é de convergência, a tendência é de conflito. Isso é inevitável, pelo mesmo jogo político. Então, diria isso. A meu ver, qual é o ponto? Que assim, a meu ver, as pessoas se perguntam o que fazer cedo demais. Repito, eu tento me esforçar e tento entender a legítima vontade das pessoas de querer mudar as coisas. Mas, a meu modesto ver, está errado em que sentido? Nós ainda vivemos um sistema, e falo tanto do Brasil quanto de forma geral no mundo inteiro, claro, em graus diferentes, onde tem, talvez aqui não, né? Nós três, vocês dois, etc., são pessoas mais iluminadas, dá para perceber que tem as ideias certas, que estudaram e tudo. Mas, assim, ainda tem muita gente que não entende o problema, que tem um diagnóstico errado. Então, para mim, não adianta partir já para um prognóstico quando ainda o diagnóstico está errado. Você mesmo citou no começo, por exemplo, este caso do Elon Musk, que está investindo dinheiro para fazer missões espaciais e tem gente enchendo o saco dele. Só daqui dá para ver o tamanho da burrice, porque essas são pessoas simplesmente burras. Simplesmente isso, que não entendem. Burras e ignorantes. E estou usando um eufemismo, né? Burro é elogio. Porque não entendem. Porque, primeiro, tem duas questões aqui. Primeiro, uma questão de princípios. O dinheiro dele faz o que ele quiser. Se ele quiser queimar ou enfiar algum orifício, ele faz isso. Ponto. Segundo, questão de consequências. A consequência de gastar para pseudo-missões espaciais não é no espaço, fora do planeta Terra. É aqui. Porque ele gera emprego, gera renda. Então, está gerando riqueza aqui. É o que as pessoas não entendem, né? Como se esse dinheiro fosse parar para algum alienígena, né? Esse dinheiro que é investido na corrida espacial. Exatamente, exatamente. Então, a ideia de, eventualmente, ocupar Mars, etc., a ideia dele, né? De tentar experimentos mais ousados mesmo, etc., agora tem ele. No passado teve Charter Cities, com Paul Romer, que ainda está lá, se tenta. Ou Seasteading, com, por exemplo, o filho do David Friedman. Então, de criar ilhas em águas internacionais, com sistemas livres, etc. Enfim, tudo isso, teoricamente, é bem-vindo. A minha grande dúvida é só, assim, acho muito difícil de implementar, ao ponto que são décadas que se tenta e não se consegue. Né? Por quê? Porque a lógica do poder é o contrário. Então, no que eu investiria, eventualmente? Nas ideias, no diagnóstico, né? Em explicar para as pessoas. Ainda nós estamos no nível, assim, ainda muita pouca gente entendeu, cara. Este é o ponto. Poderíamos dar aqui milhões de exemplos. Só deixa eu dar o último, que aí não quero me alongar demais. Recentemente, eu vou muito nas escolas de ensino médio por trabalho, e recentemente, só porque é o caso mais recente que me lembro, etc., um menor de idade, adolescente, defendendo a Coreia do Norte, em pleno 2022, no Brasil, cara. Assim, este é o nível. Tudo bem que talvez pode ser um ponto fora da curva, mas é um ponto fora da curva de uma curva que está por aí, está lá próximo. Por quê? Porque deve ter um militante extremista, revolucionário, criminoso, né, mascarado de professor, que colocou isso na cabeça dele. Este é o nível ainda da situação no Brasil. Então, enquanto ainda tem gente pensando isso, e, repito, ele pode ser um ponto da curva com a Coreia do Norte, mas quanta gente defende Cuba, por exemplo? Enquanto ainda essa massa crítica é relevante, é grande e irrelevante, aí por isso nós temos grandes problemas. Por isso pensamos em Marte, Seasteading, Charter Cities, etc. Acho que primeiro deveria ser resolvido isso. Me parece que você falou, o que nós liberais deveríamos fazer? Meu modesto modo de ver, eu vejo muita pressa, né? No Brasil e entre os liberais. Muita pressa, pressa demais. Eu falei em 2018, vocês liberais e os conservadores chegaram no poder cedo demais. E todo mundo, não, que isso, etc. Porque as pessoas aqui se empolgam facilmente. Essa coisa do positive vibes, alegria, festas, etc. Você chega no poder. O que aconteceu? Você foi colocado com um bazuca, talvez, além da linha do inimigo.
sozinho. Você tem um bazuca na mão, você está sozinho. Você dá 2, 3 tiros, 4, 5, 10, uma hora acaba. Você está cerceado além da linha do inimigo. E é isso que aconteceu. Né? Me parece óbvio. Não é assim que se mudam as coisas. As coisas se mudam de baixo para cima. Hayek mostra isso. A ordem é espontânea, gradual, espontâneo, etc. É um movimento orgânico, né, que deve ser feito. Então, de novo, ainda acho que deveriam investir na base e no longo prazo, né, em difundir mais essas ideias, a meu ver. Sim. Só um ponto rapidinho, Adriano. Tu fala longo prazo. Normalmente as pessoas querem tipo, ver o resultado em vida, né? Problema deles. Isso aí, do longo prazo, vai a muito mais tempo, né? Então, esse que às vezes é o problema. A pessoa quer acelerar o processo e acaba tropeçando dentro dele e não consegue, afeta daí o longo prazo, que realmente a gente daí não consegue implementar, né? O inimigo acaba vencendo daí, porque a gente acaba morrendo antes. Perfeito. Mas, de novo, burrice. Né? Por quê? Porque, qual é o problema? Não entendimento. Porque a pessoa não... Eu sei, eu concordo, porque as pessoas não entenderam. Porque as pessoas não entenderam por que estamos na situação na qual estamos. Como é que chegamos até aqui? Chegamos até aqui de um momento para outro ou chegamos aqui gradualmente? Chegamos aqui gradualmente. Então, pelo mesmo motivo pelo qual chegamos aqui gradualmente, não dá para mudar as coisas de repente. Porque não dá para mudar as coisas de repente, nem na própria vida individual, micro. É muito complicado. É raro. Ainda mais quando é macro. Você tem, em termos de sistemas de complexidade, você tem um monte de conexões, de nós, que mudar tudo de repente é simplesmente impossível. E aí, quem quer as coisas rápidas vai chegar num momento no qual não vai ter nem isso nem outro. Simplesmente. A única forma possível de obter as coisas é no longo prazo. Até em termos profissionais na vida, né? Tem dois que viram youtuber, tiktokers e não sei o que, de repente, faz um vídeo, viraliza, vira milionário e aposenta com 30 anos. 99,99% das pessoas trabalha pesado, investe, estuda, reputação, conteúdo, competência no longo prazo. É assim que mudam as coisas. Então, tem dois caminhos. Um do longo prazo e um do curto prazo. Um certo, um errado. Essa possibilidade simplesmente não existe. Não tem como. Veja, vocês liberais que reclamam, por exemplo, do domínio, da hegemonia dos marxistas, neomarxistas, teoria crítica, identitaristas, etc. E autoritários de direita, reacionários, conservadores, etc. Perfeito. Como nós chegamos até aqui? Não foi de um dia para o outro. Né? Os caras investiram em ideias na base no longo prazo. O menino que eu citei, menor de idade, uma criança defendendo a Coreia do Norte, me fala em qual lugar do planeta, cara. Mas como é que se chegou lá? Porque os caras investiram nisso faz 40 anos, 60 anos. Aí se chega neste nível, em décadas. Agora, então, em lugar de investir na liderança, este termo que nem compreendo, né, tem que investir na base. É exatamente o contrário. Né? Liderança, 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 liderança. Cara, eu não entendo este termo. Todo mundo quer ser líder. Bom, matematicamente, a conta não fecha, né? Você lidera quem? E aí, uma vez que você gera lideranças, depois você vai ter um problema de substituir as lideranças. Tá, o líder foi tirado do poder, e agora? Quem vai ser o próximo líder? Não é assim que se cria as coisas. As coisas se criam na base. Você cria de forma orgânica, no longo prazo, ideias. E aí a liderança surge, as lideranças surgem inevitavelmente, organicamente, espontaneamente. Você não precisa nem se preocupar quando você investe na base. Então, de novo, por que tudo isso? Porque o diagnóstico está errado. Por isso eu volto a falar, na minha visão, o problema é ainda o diagnóstico. As pessoas ainda não entenderam qual o problema. Adriano, deixa eu te fazer uma provocação do bom sentido, né, sobre o assunto. E até fazendo uma analogia aí com o caso que tu trouxe sobre a vida profissional, né? Dado, né, justamente o nível de, vamos dizer assim, idiotice coletiva que a gente tem e o quão longe, que eu acho que é muito do assunto que tu trouxe, o quão longe a gente está na base de ter pessoas com uma visão liberal, me parece que algumas dessas iniciativas, quando a gente fala nessas iniciativas um pouco diferentes, aí tu já citou alguns casos até que a gente gostaria de trazer, como o Seasteading, por exemplo, zonas econômicas especiais, parece que ela vai numa outra ideia, que assim, eu desisti do que está aqui. Então, assim, eu não acredito que eu consigo, dentro aí de um horizonte de tempo razoável, mudar a cabeça das pessoas no Brasil.
Então eu vou buscar um formato em que eu vou conseguir criar no Brasil uma área diferente, ou fora do Brasil eu vou lá, né? Pegando o caso do Seisted, que é um caso talvez um pouco mais inovador, assim, até tecnicamente. Vou para o meio do mar, construo uma cidade com novas regras e lá eu espero que as coisas prosperem. Me parece que é uma ideia, muito do que tu trouxe, até de um modelo competitivo, né? Então eu acredito que os modelos estão aí, são ruins, e se quer, digamos, disruptar esses modelos. Eu enxergo, vamos dizer, essas iniciativas mais nesse formato. Mas, de fato, são iniciativas que, se a gente pegar as principais, aí, talvez, do Seasteading, tem a Zona Econômica Especial em Honduras, né, próspera, que acho que trouxe a questão do Paul Romer, que ali foi um dos grandes pensadores. A gente não consegue ir muito longe em termos de quais iniciativas aconteceram que deram resultados. E aí que eu acho que é um ponto de inflexão, assim, o que que tu consegue perceber pela ciência de política, por que que esses experimentos não vão para frente? Ou tu acha que isso é quase uma impossibilidade, né, a partir da ciência política, de eles terem resultados? Isso, exato. Acho que é quase impossível, porque que não significa que não possa ter um, dois experimentos limitados, mas que são a exceção, não são a norma, né? E aí, claro, pode representar uma virada de vida para algumas pessoas e bom para eles, tá? Quem quiser ir para lá, eventualmente, mas não é o que vai mudar de forma geral, na média, dentro da curva, né? Por quê? Porque, como eu falei antes, porque a lógica do poder é a se perpetuar e a se ampliar, a se enraizar. Então, Honduras, por exemplo, os caras não vão deixar um pedaço do território deles para você. Ou mesmo Seasteading, águas internacionais. Cara, assim, se não tiver um exército, ou mesmo se for de mercenários, mesmo sendo águas internacionais, e se a China, os Estados Unidos, ou a Rússia, ou a Marinha Inglesa quiser vir e com um tiro de canhão te afundar em 2 segundos, ninguém vai impedir isso. Não tem como impedir de fato. Poderíamos continuar ainda, outros exemplos deste tipo. Pelo que eu entendi, é aquela esperança, tentativa, talvez anarcocapitalista, agorista, e vem de longe. O mesmo Spencer falava de direito de resistência, Davi Thoreau tentou falar, não, mas eu não quero pagar impostos para financiar uma guerra, eu quero que não me encham um saco, né? Don't tread on me, me deixe em paz, morar lá numa fazenda isolado, mas não foi deixado. Então, pode ter alguns casos de sucesso, algumas exceções, mas, grosso modo, repito, em média, na margem, não acho que vinga muito tudo isso. Porque a lógica do poder é exatamente proibir tudo isso, o contrário disso. O que tu enxerga é mesmo que se conseguisse viabilizar em menor escala esse tipo de iniciativa, né, o que bom para eles, suponha lá que a gente tem uma cidade lá no meio do Atlântico, flutuante lá com 1 milhão de pessoas. O que eu entendi é que, assim, mesmo que isso se fosse viabilizado numa escala menor, e 1 milhão de pessoas também não é nem tão pequeno, mas, enfim, que sejam 10 mil pessoas, e aí acho que entra um pouco na área que é uma área de estudo tua também, sobre política internacional. Tu enxerga que os estados, né, nações que já existem, por ser um modelo competitivo, em teoria, estaria prosperando, ah, geraria um problema claro, assim, de algum tipo de ataque militar, que eu acho que é um pouco da brincadeira, né? O que falta, acho que até tem o pessoal que brinca sobre a Ilha das Rosas, né? Que foi que ele popularizou bastante a história em 2020, com o filme da Netflix lá, que uns italianos meio malucos criaram uma plataforma ali próxima da costa da Itália. E brincar, não, o que faltou para a Ilha das Rosas dar certo é uma bomba nuclear, né? No sentido de a capacidade de proteger de um ataque de um outro país soberano. Tu entende que, além da dificuldade de viabilizar o modelo social, político, né, econômico, a questão da competição com outros países soberanos poderia ser o maior entrave para que isso pudesse ser replicado e crescido? Sim, meu argumento é que, em média, o poder é mais forte que a liberdade. Então, Ilha das Rosas é um dos milhões de exemplos. Tem um outro maluco que fez a mesma coisa no Canal da Mancha entre França e Inglaterra. Bom, aqui no Brasil teve algumas coisas similares, claro que tem outras variáveis também, mas de alguma forma, Canudo foi um pouco um experimento também disso. A ideia de, ó, queremos criar uma comunidade aqui diferente, não me incomoda, não, don't tread on me, né? Ou, nos Estados Unidos, as comunidades Amish e hippies, de alguma forma, representam isso. E lá conseguem sobreviver,
se isolar e viver como eles querem, né? Eu acho legal isso, acho cada um experimenta, acho legal. Mas, de novo, qual é a norma? A norma é os Estados Unidos que permitem ao próprio interno essas comunidades, ou isso é mais a exceção? Me parece mais a exceção. Se eu olho também, tanto geograficamente, mas se eu olho também historicamente, me parece que, de novo, a norma na história, assim, lendo um livro de história, a norma na história é o poder, não é a liberdade. A liberdade é uma exceção. Não significa que não vale a pena individualmente lutar para isso. Claro, aí cada um faz o novo julgamento. Muito provavelmente vale a pena. Mas assim, uma coisa é vale a pena ou não, quero fazer ou não. Outra coisa é qual é a expectativa. A expectativa, a meu ver, tem que ser muito baixa, porque a história, para mim, na minha leitura da história, me ensina que, em média, essas coisas não vingam. Né? Em média, o poder ganha. Ah, mas teve um, dois experimentos, tentativas. Com certeza, teve, não estou falando que é zero. Mas são exceções. E logo depois que ganha, se volta ao poder a tentar e a conseguir se perpetuar. Então, isso, o poder é mais forte que a liberdade. E sim, a questão militar é uma questão, é a questão última, né? A questão última. Veja, por exemplo, vamos lá, de novo, para dar exemplos concretos. Na história, queda do Império Romano, Idade Média, você tem uma fragmentação, então, em várias cidades-estados, entidades políticas menores, e depois, no arco de alguns séculos, você tem o crescente ou nascente Estado-nação. Então, algumas famílias nobres que conseguiram conquistar outros territórios e ampliar as fronteiras do Estado/nação. Sobraram, então você tem a Constituição dos países que nós conhecemos atualmente. Espanha, França, Itália, Alemanha, etc. Que antes simplesmente não existiam e eram mais fragmentados. Só para quem não souber, eventualmente, pensem que, por exemplo, na Alemanha, até sua Constituição atual, até 1800, tinha mais de 500 estados, ducados, reinos diferentes dentro do território que nós hoje chamamos de Espanha. Mas, assim, houve esta extensão do território. Então, houve uma centralização do poder, que depois deu no absolutismo, inclusive, né, gradualmente. Aí o absolutismo representou um pico de poder demais, de centralização demais, e colapsou. Aí colapsou. Aí, de novo, volta a se centralizar o poder. Totalitarismos. Colapsou. A União Soviética colapsou. Então é isso. São fases ondulatórias. Neste processo de surgimento do Estado-nação, então de ampliação das fronteiras políticas, centralização, sobraram, por exemplo, na Europa, alguns microestados, né? Andorra, San Marino, Vaticano, Liechtenstein, Mônaco, etc. E mais ou menos Suíça também. Não é exatamente, é um mini-estado. Por que sobraram? Só exclusivamente por questão militar. Não tem cultura, não tem besteira nenhuma desse tipo, não tem questões institucionais, é uma questão militar. Então, o que significa? Que todos esses países estão, por exemplo, no topo de uma montanha. E na época, estou simplificando, né? Mas na época, pela tecnologia militar da época, era difícil de tomar. Ponto. Hoje, com a aviação, você toma também, né? Não tem problema nenhum. Então, sobraram. É isso. São resquícios medievais, porque não se conseguiu tomar. Porque San Marino não tem nada de cultural de diferente da Itália, ou Vaticano, ou Andorra da Espanha, ou da França, ou Mônaco da França. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma mera questão militar. Então, quem conseguiu resistir, o Liechtenstein, quem conseguiu resistir, resistiu. E ficou uma ilha de liberdade. Né? Então, por acaso, muitos deles são, inclusive, paraísos fiscais, né? Considerados pelos infernos fiscais. Mas é militar. Se Stedin conseguir sobreviver militarmente de alguma forma, vai ter sucesso. Se não, tchau. Então, tem que pensar nisso. Este é o meu ponto. Se quiser criar, tem que pensar nisso, porque uma hora mais tarde, mais cedo, mais tarde, a realidade chega. Talvez Sim. seja por isso que o Elon Musk já está imaginando fora do planeta, porque aí a questão militar fica um pouco mais fácil de resolver, né? Se só ele tiver a tecnologia para isso, fica mais difícil de atacar. Ô, Adriano, pegando um ponto aqui, como tu falou ao longo da nossa conversa aí, o Estado por si só ele tem uma natureza de crescer, né? Então hoje nós temos estados grandes, mundo afora, até se a gente for pegar o país que já foi mais livre, assim, grande, os Estados Unidos, na sua concepção lá atrás, hoje já é um país que o Estado cresceu
absurdamente, né? Não se tem mais aquela ideia que os Found Fathers tinham quando criaram. E né, tu já falou uma vez no Fórum da Liberdade sobre a lei também, né? Que a lei teria que ser usada para defender as pessoas e não para favorecer quem está no poder. Como tu vê isso? Tipo, os países têm a Constituição, aqui no próprio Brasil também a gente tem a nossa Constituição, e hoje é rasgada pelo Poder Judiciário também. Como um país pode, além da questão militar que a gente falou agora, como que ele pode se proteger para internamente não surgir pessoas que queiram tomar o poder e fazer esse Estado crescer, quando até a própria Constituição acaba sendo, às vezes, rasgada ou não respeitada, né? Não tem como. Isso é impossível. Simplesmente não tem como. Olha, é, por exemplo, porque antes falei que eu nem me defino liberal? Porque eu me considero um realista, da escola realista de ciência política. E na nossa visão, qual é o ponto? Isso que você acabou de mencionar, das pessoas quererem tomar o poder, centralizar, etc., faz parte da essência da política. É intrínseco ao poder. Já Tácito, na antiga Roma, sabia disso, né? É a inevitabilidade do poder. Não tem como não ter o predomínio do poder político numa sociedade, né? Exceto algumas, repito, alguns experimentos sociais em micro escala, tipo uma comunidade hippie ou Amish lá, mas que afinal acaba tendo sua forma de organização social, né? Que é, ok, é muito diferente, mas não tem como, simplesmente, porque não dá para. O que nós temos que entender, a meu ver, tá? Não dá para mudar a essência da política, gente. Entendeu? Assim, tem algumas pessoas, por exemplo, que querem mudar a essência da economia. Ah, se as pessoas não fossem gananciosas. Ah, se as pessoas não pensassem no dinheiro. Ah, tem que pensar no próximo, tem que ser mais altruísta. Essas pessoas são ingênuas, estão objetivamente erradas, porque a natureza humana, seja boa ou autointeressada, etc., é dada, é o que é. Isso não vai mudar. É geral, universal no tempo e no espaço. E a dinâmica, a lógica, o funcionamento da economia responde às leis próprias da economia, a demanda, a oferta, etc. Não tem como mudar isso. Nem por decreto, nem se você fizer uma lei que proíbe, por exemplo, se você quer fazer controle de preços. Não tem como, porque os preços andam por própria conta. Porque os preços respondem à lei de demanda e oferta, e não à legislação do Estado. Então, a economia tem suas próprias leis, seu próprio funcionamento, e não tem como mudar, né? A política também. A política tende a isso. Então, sempre terá gente, seres humanos, se falarmos de seres humanos, aí já no espaço com alienígenas, aí já não sei. Mas falando de seres humanos, sempre haverá gente querendo tomar o poder, querendo encher o saco dos outros, querendo entrar na vida privada dos demais, querendo legislar na vida dos outros, etc. E o ponto qual é? Essa gente coletivista, autoritária, centralizadora, etc., será maioria e ou minoria organizada. Os demais podem até discordar, mas não conseguirão se organizar para fazer frente a isso. Então, isso faz parte da política, do sistema político e até, inclusive, aí, minha visão, antropologicamente falando, do ser humano. Talvez, psicologicamente falando também, do ser humano. Me parece que isso seja inerente ao ser humano. Repito, onde mais, onde menos. Você tem países mais individualistas e países mais coletivistas, mas tendencialmente há uma convergência. Sempre terá gente coletivista querendo se meter na vida dos outros, etc. Por quê? E assim, é o que eu acho que eventualmente poderia ser feito. Não adianta nem tanto ir em argumentos principiológicos, nem consequencialistas, do tipo, se você tentar explicar para as pessoas, olha, mas em termos de princípios, cada um pertence a si mesmo, né? Você não tem o direito de se meter na minha vida privada, a minha liberdade termina onde começa a sua, então tem que respeitar isso. Então, você pode usar uma série de argumentos deontológicos, éticos, morais, de princípiológicos,
para explicar para a pessoa por que não é justo se meter na vida alheia, nem diretamente, nem indiretamente através do Estado. Ou você pode utilizar argumentos consequencialistas. Eu digo, olha, se você fizer isso, todo mundo fizer isso, vamos gerar um sistema que é ineficiente para nós mesmos. O meu ponto é o seguinte: estes argumentos, tanto estes principiológicos quanto aqueles consequencialistas, já estão super bem desenvolvidos. A filosofia política desenvolveu isso, autores liberais, já faz séculos. Nós não precisamos nem inventar a roda, né? Já você pega lá os grandes clássicos e tem argumentos de sobra para você utilizar eventualmente para convencer alguém deste tipo. Não adianta muita coisa. Este é o meu ponto. Não adianta, porque são séculos que existem esses argumentos e ainda estamos nessa situação. As pessoas não querem entender. Então, ou desiste, né, de tentar convencer as pessoas e talvez estragar a ceia do Natal, em família, etc. Ou tem que tentar outra estratégia, que do tipo cara, você tem algum problema mental. Por que você é tão pequeno, tão fraco, que te incomoda o que o outro cara faz? Trago aqui alguns exemplos. Né? Hoje, no Irã, tem alguns protestos da população contra a Guarda Civil dos costumes lá, porque é obrigatório as mulheres utilizar o véu e algumas pessoas estão se rebelando. Mas até, porque teve um caso extremo, né? Mas no passado, várias vezes, teve mulheres que bateram em mulheres com véus, que bateram em mulheres sem véus na rua. Aí você pensa, não é interesse dela, né? Não é da vida dela. Pense, por exemplo, quando ali em Porto Alegre teve um caso, mas é isso, foram dois casos, mas poderiam ser vários. Teve um caso no estádio de um torcedor com a camiseta do time B no meio da torcida do time A. E espancaram o cara. O liberal, na ética liberal, falaria, não é da conta dele, a camiseta que o cara usar, se usar o véu, cada um faz o que quiser, isso é do fórum privado de cada um. Eu entendo, concordo, para mim faz totalmente sentido, eu não consigo nem entender o que passa na cabeça de alguém assim, porque isso te toca de alguma forma. Mas o fato é que toca as pessoas. E é uma minoria ínfima de pessoas que não é tocada por isso. Estatisticamente falando, Jonathan Haidt mostrou que os liberais são sempre minoria em qualquer sociedade do mundo. Né? Então, tem que lidar com isso. Essas pessoas têm isso. As pessoas, os seres humanos são coletivistas por natureza. E não só os seres humanos. Né? A grandíssima maioria dos animais, dos mamíferos, né? São tribais, são coletivistas. Então, não é uma questão, quero dizer, ideológica, racional, não é uma falta de argumento, não é que se você apresentar John Locke, olha, uma lista de argumentos, o cara, então, ok, não, desculpa, eu tinha entendido mal. Não, isso é muito profundo. Isso deve estar inscrito na antropologia, no cérebro, no hipotálamo, talvez, que é uma das partes mais antigas do cérebro, no ser humano. Então, me parece que é pré-político, é psicológico, talvez morfológico, talvez neurológico mesmo. Adriano, uma última pergunta aqui da minha parte. Então, considerando que as iniciativas de a gente buscar criar um país, né, uma nação, desde o início já, e que se mantenha, né, que surja e se mantenha como liberal. Então, em última instância, a gente ir lá numa ilha e criar um país lá, Liberland, como, né, existe aí uma iniciativa já lá entre a Croácia e a Sérvia. Um lugar perigoso, por sinal, né, para se criar um país em termos militares. Mas suponha que, mesmo que a gente tivesse né, tu explicou um pouco do porquê a gente deve considerar a baixa probabilidade disso ter sucesso, mesmo que a gente tivesse lá uma Constituição, que tivesse um artigo que fosse o princípio da não agressão, por exemplo, a chance disso se desenvolver em maior escala é muito baixa. E aí, se a gente pega aí, vamos considerar aí, na década de 2020, um liberal que está pensando, bom, para onde eu posso ir, ou onde é né, o lugar em que a liberdade impera, ou mais próximo disso no mundo. Eu imagino que até pelo que tu trouxe em relação aos ciclos, né, em que tem um aumento, uma redução do Estado, e a gente vive, de certa forma, indo e voltando em algumas questões, entre elas a liberdade, a migração entre países, né, ela se torna uma opção. Então, né, hipoteticamente, agora
o Brasil está né, tá mais complicado em termos de liberdade, vou morar em outro lugar, nesse outro lugar, em algum momento, as liberdades vão começar a ser escasseadas, e aí eu vou me mover para outro país, etc. Essa ideia de a gente enxergar a migração entre nações, pensando um pouco também em política internacional, o quanto isso é razoável de se considerar, quanto esse modelo de a pessoa migrar e automaticamente, né, aumentar, reduzir a população de determinada nação, faria com que a gente simulasse, obviamente, de uma forma bastante imperfeita, modelos competitivos, né? Óbvio que aqui, né, fazendo um parênteses, a gente sabe que, especialmente nos países em que existe interesse das pessoas ir, né, leia-se aqueles em que há maior liberdade, maior riqueza, existe também sérias restrições, né, em termos de imigração. Mas tu enxerga que a imigração ela seria uma alternativa para que se buscasse maior liberdade e que para se escancarasse essas diferenças de modelos competitivos? Sim, por um lado sim, mas antes de aprofundar um pouco, posso fazer uma coisa estranha e te fazer uma pergunta para os dois? Claro. Por favor. Vocês têm filhos? Não. Não. Pois é, suspeitei. Por que quero dizer isso? Claro que assim, não é determinístico e talvez eu esteja errando, pode não ter nenhuma relação com isso. Mas por que eu suspeitei? Vou fazer meu argumento. E livre de discordar, evidentemente. Porque essas são opções e mais opções é bem-vindo. Né? É como numa sorveteria. Você tem um sabor só, ou você tem 20 sabores diferentes. Melhor ter 20, com certeza. Então, mais opções, melhor. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu acho que, não sei se ninguém discordaria, mas não seria eu a discordar aqui. O ponto é que, de fato, essa é uma opção para muitas poucas pessoas. E para quem? Para homens jovens sem filhos. Porque a migração, acho que é o caso de vocês, porque a migração é um fenômeno essencialmente de homens jovens sem filhos. Mesmo quando, sem filhos entre parênteses, tá? Por quê? Porque mesmo quando, para você saber, mais de 80% dos migrantes do mundo são homens jovens. Mesmo quando tem filhos e família, geralmente o que acontece? Não é a família a emigrar junto. É o homem jovem a emigrar primeiro e depois leva a família. Ele vai lá, acha um apartamento, um emprego, etc. E depois de um tempo, a família segue, geralmente. Tá? Isso independe de país, de origem, país de destino. Isso é a média global. Né? Por óbvias razões. Né? Quando você tem família e filhos, acaba sendo mais difícil, logisticamente falando, e você acaba se enraizando no local onde você está. O emprego, o apartamento, a escola, os meninos, etc. Então, quero ir para Liberland, quero ir para Charter Cities, quero ir para... Você pode até querer, mas é muito mais complicado ir você sozinho ou levar um monte de catarrentos aí juntos. Então, sim, repito, nada contra, mas quanto isso pode contribuir para um aumento do grau de liberdade mundial, me parece que não, não é uma solução nesse sentido. Pode ser uma válvula de escape para alguns poucos e muito bom para eles. Não seria eu a criticar e a restringir. E esse é um assunto que tu pode falar com conhecimento de causa, né, Adriano? Tu que é italiano e veio morar no Brasil ainda jovem. Não, justamente sobre esse ponto que o Adriano comentou, pode ter algumas pessoas que vão para essas ilhas, esses países livres, mas boa parte do mundo ainda vai continuar em ditaduras, em governos autoritários. Então, tipo, é uma solução para poucos, às vezes para poucos ricos também, né? Porque tem, às vezes, dinheiro para comprar. Tu vai para digamos, para uma ilha privada, provavelmente o dono da ilha vai te vender um título ou algo assim, né? Então não vai ser tão fácil daqui a pouco, porque tem uma restrição de espaço também dentro da ilha, então não cabe para todo mundo, acaba se elitizando, né? A ilha, que não tem problema, mas, tipo, a gente, às vezes, na causa defendendo a liberdade, a gente defende que todos tenham a liberdade, né? Não só apenas alguns, né? Então, pode ser a solução só para poucas pessoas, realmente, enquanto que o resto do mundo acaba sofrendo as consequências do autoritarismo. Perfeito.
Adriano, então passar aqui para as tuas considerações finais. Te agradecer mais uma vez pelo teu tempo e a tua disposição. E se tu tiver alguma dica de livro, de série, de filme, pode falar também que a gente bota depois nos nossos comentários aqui para os nossos ouvintes. Bom, obrigado pelo convite de novo. Desculpa se este é o comentário que todo mundo sempre me faz no Brasil, né? Que isso gera muito pessimismo. A meu ver, é porque as pessoas são idealistas demais. Mas não é a intenção, se gerou pessimismo. Sinto muito, não é a intenção. Dicas, dou uma dica aí, eventualmente, para também aproveitando para falar um pouco do conteúdo, minhas considerações finais. É o seguinte, assim, eu já estou acostumado a essas perguntas aqui de o que fazer, etc., que é a frustração nacional e é o que todo mundo sempre, a única coisa na qual todo mundo está interessado. É monotemático mesmo. E, a meu ver, o ponto, na verdade, é outro. As pessoas são desesperadas, não entendem as causas, são desesperadas e procuram qualquer coisa. A meu ver, o ponto é outro. O ponto é o patrimonialismo. O Brasil é um país patrimonialista. Não é o único, junto com outros, com Rússia, países árabes, etc. E aí a solução está no entender o que é patrimonialismo, né? Então, sugiro a leitura dos livros que tem uma ótima literatura científica brasileira sobre este problema, sobre patrimonialismo. Então, autores como Maria Pena, com 2 N, autores como Faoro, né, Os Donos do Poder, que é o livro principal, Simone Schwarzman, e quem mais? E Ricardo, e o Vélez, né? Vélez com Zé final, que é o ex-ministro da Educação, inclusive, conhecido. Que mostra o que é o patrimonialismo. Então, o ponto qual é? Existe uma literatura brasileira científica muito boa, já identificou a causa do problema, claro, as causas, né, do problema. O ponto é que isso não está muito espalhado na população. Então, as pessoas, quando eu falo patrimonialismo, as pessoas não sabem nem o que é, né? Então, não adianta muito pensar em partidos, em financiar partidos, em criar lideranças, em fazer vídeos, palestras, etc., ou pensar em steading, etc., porque ainda nós estamos na fase de ter que fazer o diagnóstico certo, né? As pessoas encaram o Brasil, os brasileiros, como se fosse um paciente que tenha que ser curado, né? Que seja doente e precisa de alguma cura. Mas eles partem diretamente para dar terapias, curas e medicamentos. Não fazem o diagnóstico. A meu ver, estou generalizando, claro, né? Não é todo mundo. A meu ver, o diagnóstico correto qual é a doença? É patrimonialismo. Até quando essa palavrinha mágica não será de uso comum, não será na boca das pessoas, na Globo e na rua, etc., nós não vamos para frente para nenhum lugar. Legal, Adriano. Inclusive aqui, quando tu trouxe dos livros, Os Donos do Poder, né, do Faoro, é um livro, inclusive, que está na nossa matriz aqui de livros do IEE. E um outro livro que tu não citou, mas que acho que a gente deve falar, é esse aqui, A Ciência Política, do Adriano Tem o meu aqui Gentili. também. É um livro. É um livro que está na nossa matriz também aqui de livros para os associados do IEE. Eu li pouco ainda, mas prometo que ainda vou acabar ele, né? Não sei se esse ano ainda, Adriano, mas com certeza no próximo, já que a gente está aqui no final de 2022, mas é um livro super legal, um manual. Já tá fazendo promessa no próximo ano, Thiago. E a gente vai, inclusive, deixar o link também para compra na Amazon do livro do Adriano aqui nos comentários no YouTube e no Spotify. Isso, Richard. Obrigado. Eu não citei por elegância, e obrigado, então, por lembrar. Imagina, mais que merecido. Não, perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Thiago, Adriano. Agradecer mais uma vez nossos investidores, Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, e os apoiadores Ouro, Atlas Network, Grupo A Mais Habitação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS.
Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.